Muito bom dia a você, a sua família. É um prazer, é uma alegria estar novamente tendo esta oportunidade de refletir, de, junto com você, analisar esse cenário mundial, esse cenário internacional, à luz da Bíblia, à luz das profecias. Desejo muita saúde a todos vocês que me acompanham. É muito importante compreendermos a que horas estamos no relógio profético. E é importante a gente entender melhor esse termômetro dos acontecimentos finais, porque os acontecimentos finais são um termômetro que nos indicam a brevidade da volta de Cristo. E em Jesus estão centralizadas todas a nossa esperança de dias melhores. Verdade é que nosso Senhor Jesus Cristo tem no mundo um povo muito grande, um povo numeroso. E este povo todos os dias medita na segunda vinda de Cristo, porque a segunda vinda de Jesus será a realização de todos os seus melhores e maiores sonhos. Com a vinda de Cristo, muda-se radicalmente o quadro da vida individual de cada um dos cristãos fiéis e sinceros. E temos aqui falado por 4 horas sobre as evidências no mundo inteiro deste breve retorno de nosso amado Salvador. E como uma evidência ainda mais forte, nós vamos meditar agora sobre Ezequiel, capítulo 37, verso 21 e 22. Diz a palavra do Senhor: Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Olha que coisa interessante, prezado ouvinte. Aqui, o próprio Deus dizendo que faria o povo judeu que fora espalhado pelos 4 cantos do mundo, que este povo voltaria para a sua terra, a sua querida e amada terra, a terra de Israel. Sabemos que em várias ocasiões, por intermédio do cativeiro, Israel fora levado para outras terras, mas a saudade da sua terra permanecia, a saudade de Jerusalém permanecia. Então, ali naquelas nações estrangeiras, para se autoconsolarem, por assim dizer, eles cantavam hinos e mais hinos, cânticos e mais cânticos, que faziam lembrar a terra de Israel. Sim. E a profecia diz então que o próprio Criador faria um movimento pelo qual eles retornariam
as terras de Israel. É interessante notar. Esse versículo 22 também. E deles farei, do povo de Israel, uma nação na terra. Veja que aqui não diz duas nações. Aqui diz assim: e deles farei uma nação na terra, e nos montes de Israel, uma nação na terra. E um rei será rei de todos eles. Aqui não fala em dois reis, fala de um rei que seria rei de todo o povo. E nunca mais serão duas nações, nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Ok? No passado, as terras de Israel eram divididas entre o rei do norte e o rei do sul. Ok? Mas eu acredito totalmente que esta profecia não tinha só uma aplicação para aqueles dias longínquos, mas também uma dupla aplicação. Assim como Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus descrevia profecias no mesmo capítulo, numa mesma narrativa, em um mesmo discurso, nosso Senhor, nosso amado Salvador, ele falava de profecias que se cumpririam naqueles dias, os quais ele esteve aqui na terra, como por exemplo a destruição de Jerusalém, que se deu no ano 70 depois de Cristo, ali nos dias dos discípulos, dos primeiros discípulos ali. Mas também ele falava no mesmo discurso de acontecimentos para os dias de hoje, 2000 anos atrás. Certo? Então, há profecias na Bíblia de dupla aplicação, que se cumpre em dias passados, mas se desdobram para os dias finais da história deste mundo. Correto? Então, esses dois versículos aqui que eu vou esmiuçar, eu vou detalhar agora, eles têm aplicação para os nossos dias. Como e de que maneira? Eu passo agora a esclarecer. Você que é uma pessoa bem informada, que lê um jornal de vez em quando, que procura ler uma revista, que procura ver os jornais, ou que gosta muito de jornais, seja no rádio, seja na televisão, você tem visto e ouvido falar do empenho da UE, a União Europeia, UE, o empenho dos Estados Unidos da América do Norte, o empenho da ONU, o empenho do Vaticano, ou seja, todas essas organizações das mais poderosas sobre a face da Terra, que acabam representando toda a humanidade de 7 bilhões de pessoas, agora essas organizações estão empenhadas, mobilizadas já há alguns anos a promoverem a criação de um Estado palestino. E a criação de um Estado palestino tem sido também um dos assuntos do momento, com mais intensidade em 2011. E este ano de 2012 já se ventilou muita coisa a respeito de uma possível criação de um Estado palestino. Ocorre, entretanto, que quando nós lemos estes dois versículos de Ezequiel capítulo 37,
nós chegamos à conclusão que tal estado não se dará, não se efetuará. Aqui, lendo mais detalhadamente sobre esses versículos, eu vou repetir um pouco. Eis que eu tomarei, estou lendo o verso 21 de Ezequiel 37, e lerei a seguir o 22. Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Ou seja, em 1948, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, foi criado formalmente o Estado de Israel. E a partir deste ano, os judeus do mundo inteiro, da Rússia, da África, da Europa, começaram a voltar para a sua terra querida, a sua terra amada, cumprindo esta profecia. E aqui diz no verso 22, e deles farei uma nação na terra. Ou seja, na terra ali, no território ali, não há espaço para duas nações, dois governos, dois estados. A profecia é bem clara. E um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Poderíamos dizer que o rei atual de Israel, uma palavra mais moderna para presidente da República, né? Primeiro-ministro, uma palavra mais moderna para rei, vamos identificar como sendo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que por sinal é um dos defensores de um ataque ao Irã, por se sentir ameaçado, por sentir que, como o próprio primeiro-ministro falou, o próprio Netanyahu disse que dentro de 6 meses, ele disse isso neste mês de setembro de 2012. Ele falou e a mídia no mundo inteiro refletiu as palavras dele. Ele disse que em torno de 6 meses, a partir de agora, o Irã teria praticamente concluído armas nucleares. Então, ele está suportando, aguentando com muita dificuldade, vamos dizer assim, as provocações dos líderes iranianos, enfim. O que acontece? Em 2018, o Estado de Israel fará 70 anos desde 1948. E o número 70 na Bíblia é um número muito expressivo, muito representativo. Se nos diz que uma geração tem 70 anos, 70 anos uma geração. E nosso Senhor Jesus disse que não passará esta geração que visse todas as últimas profecias que ele deixou se cumprir, esta geração que visse todos os sinais que ele deixou de sua vinda e do fim do mundo, essa mesma geração não passaria sem que visse a segunda vinda dele.
E uma geração tem 70 anos. E Israel, o Estado de Israel vai completar 70 anos em 2018. Então, esta informação também se junta à possibilidade de 2018 ser o ano do fim. É uma possibilidade, não estou afirmando taxativamente. Você vai analisar, realmente pode estar certo, porque embora todos esses organismos mundiais, dos mais poderosos que existem sobre a face da Terra, estas instituições, as mais poderosas que existem sobre a face da Terra, embora elas tenham tentado ano após ano, a formalizar o Estado de Israel, a criar, um país, um novo país dos palestinos, o Estado palestino formalmente constituído, não tem obtido êxito. E se não tem obtido êxito, é para que eles não contrariem a profecia, que já indica que tal Estado não ocorrerá. E nós chegamos a uma conclusão lógica. Se tal Estado não ocorrerá, então ocorrerá mais guerra. Ocorrerá mais guerra. E essa guerra se atém a essa guerra final do Armagedon, que envolve o Irã, ataque de Israel e Estados Unidos ao Irã, com consequências desastrosas para o mundo inteiro, culminando aí, eu acredito muito, culminando aí na grande tribulação para agora, daqui a pouquíssimos anos. Né? A coisa está ficando muito grave, a coisa toda está ficando muito séria no planeta. É impressionante ver, acompanhar esse cenário mundial atual. Nesse sentido, como uma pesquisa para ver como as profecias estão se cumprindo dia após dia, é interessante. Nesse sentido, torna-se interessante ler os jornais, né, a parte de economia, a parte de política internacional, para ver como está se cumprindo, para ver um paralelo real, exato, com as profecias bíblicas. Não é brincadeira, não, irmãos. Meus amigos, não é brincadeira. Estamos às vésperas de grandes e solenes acontecimentos. A humanidade agora está em suspenso, numa expectativa de algo tremendo, algo grandioso está para acontecer. Com certeza, não é? É muito interessante ver as declarações dos líderes mundiais sobre Jerusalém, né? E é mais interessante ver o que a Bíblia fala sobre Jerusalém, sobre as terras de Israel, e ver como que realmente tudo que a Bíblia fala a respeito, os líderes estão falando também, os líderes mundiais estão agora falando. Nesse contexto, a gente passa a seguinte informação. Em meio a todo esse cenário caótico, a economia quebrando no mundo inteiro, né? Estados quebrando. Na Alemanha, vários estados estão quebrados, pedindo ajuda ao poder central da Espanha. Há uma previsão de que nos Estados Unidos, a Califórnia e outros estados cheguem à falência até 2014. Então, como uma última tentativa de restabelecer
de reorganizar o sistema global no que tange o sistema global em geral, que é o sistema financeiro, o sistema econômico, o sistema político. Tudo está se fragmentando agora. Você consegue perceber isso, você conseguirá perceber isso, que o sistema terrestre, quando eu falo sistema, eu quero dizer o conjunto de todas as instituições existentes, inclusive essas instituições que eu citei ainda há pouco, o Vaticano, União Europeia, não é? O FMI, eles estão sem recursos suficientes, estão sem condições, estão se sentindo prepotentes diante da magnitude da crise global. Então, como ato final e desesperador para poder reorganizar todo o sistema, então eles vão estar procurando cada vez mais fazer alianças globais. E algo muito interessante vai acontecer. Lembra-se quando eu disse que no mesmo ato de aprovar uma legislação dominical nos Estados Unidos, lá mesmo eles quebrarão a primeira emenda da Constituição e unirá novamente a Igreja e o Estado, coisa que no passado favoreceu um governo mundial realizado pelo sistema papal, realizado pela Igreja Católica. Então, no mesmo ato que os Estados Unidos fará de impor uma lei dominical, automaticamente nesse mesmo dia, nesse mesmo ato, eles transferirão o poder, ou seja, a política e a religião estará unida novamente, como no passado. E então, nesse cenário, automaticamente será transferido o poder global para o Papa que estiver no Vaticano no momento. E começará a segunda supremacia papal, ou um curto período de um governo mundial papal. Porque, como eu expliquei anteriormente em outros vídeos, a Igreja Católica, o sistema papal, fez um governo mundial do ano 538 até o ano de 1798. Se você calcular direitinho o ano 538 DC até o ano de 1798 DC, dá em torno de 1260 anos, 1 milênio, 260 anos, aonde a Igreja Católica imperava, tirava reis do poder, colocava quem eles quisessem no poder, mandava e desmandava, vendia indulgências para que as pessoas encontrassem um lugar para ficar no céu. Então eles vendiam indulgências, praticava os piores pecados, vendendo a salvação, vendendo o perdão dos pecados. E esse período curto de supremacia papal, que deve durar, a partir dessa lei dominical, uns 3 anos e 8 meses, que representa aquele período lá de 1335 dias de Daniel capítulo 12, esse período de governo mundial papal, que deve se repetir,
embora não extensamente como foi no passado, esse período é confirmado em outras passagens aqui na Bíblia que eu vou ler para você agora. Primeiro, Apocalipse capítulo 13. Acompanhe, por favor. Apocalipse capítulo 13. Esses vídeos que eu tenho desenvolvido, a fim de clarificar o cumprimento atual das profecias, eles são de domínio público. Você pode fazer quantas cópias você quiser, você pode traduzi-los em quantas línguas você puder, você pode veiculá-los em todos os meios de comunicação disponíveis, você pode transformá-lo em livros, apostila, esteja à vontade. Bem, Apocalipse 13, verso 1 diz o seguinte: E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. É um poder blasfemo, que quer se exaltar acima de Deus, que quer se colocar na terra como sendo o próprio Deus. O que é muita pretensão e um pecado terrível. Verso 2: E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E o verso 4: E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, nesses versículos, a gente vê que este poder tem bastante poder e vai usar esse poder político e religioso para massacrar as minorias que não querem se confirmar ou se conformar com seus enganos. Porque o sistema papal é um gigantesco sistema de engano e de religiões falsas, aclopadas, intercaladas. Ok, vamos dar prosseguimento? Aqui diz, né, que toda a terra se maravilhou após a besta. Toda a terra. Então, aqui está embutido um sentido e um significado nesse versículo de unificação global em torno de um líder. Um líder que é líder político e religioso ao mesmo tempo. Os papas chamam para si, reivindicam o poder temporal e o poder espiritual na terra, o poder político e o poder religioso na terra. E o verso 5 diz, do capítulo 13: E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Ou seja, 3 anos e meio. Esse período de 3 anos e meio, 3 anos e 8 meses, está dentro daquele contexto lá de Daniel capítulo 12. Leia outra vez, por favor. E você verá que o que eu estou dizendo está certo. Então, literalmente, o poder papal
recuperará plenamente o seu poder político e religioso por um período curto. Capítulo 13 de Apocalipse está intimamente ligado com o capítulo 17. Vamos dar uma olhada no capítulo 17 de Apocalipse, verso por verso. É um estudo precioso, é um estudo que vai identificar esses dias que estamos vivendo como os últimos dias da história desse mundo. Aqui o título é Queda de Babilônia. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Aqui a palavra prostituta se refere a uma igreja impura, a uma igreja falsa. Por quê? É interessante que a gente fale os porquês das coisas e não deixar no ar, afirmar certas coisas e deixar no ar sem uma explicação, sem um argumento que convença. Tudo tem o seu porquê. Por exemplo, quando se diz que o Papa é o anticristo, que o sistema, a instituição como um todo representa a primeira besta de Apocalipse, se alguém falar isso e deixar por isso mesmo, sem explicar o porquê, deixar vago, é complicado para as pessoas compreender. Mas se dentro da Bíblia a gente for explicando o porquê, as razões pela qual determinado poder terrestre representa esse ou aquele símbolo do Apocalipse, então as pessoas vão aceitando e vão compreendendo e vão tendo a certeza da verdade. Por exemplo, aqui em Apocalipse capítulo 12, fala sobre a mulher e o dragão. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas aqui se fala, no capítulo 12, sobre uma mulher. E pelas características, é uma mulher virtuosa, uma mulher pura. Pelos traços, pelas qualidades desta mulher aqui do capítulo 12, ela é diferente, essa mulher aqui, daquela mulher lá de Apocalipse 17, que pelas características, pelos traços, pelo comportamento, você chega à conclusão que é uma mulher impura, é uma mulher imoral, é uma mulher assassina, é uma mulher pecaminosa. Há um contraste. Em profecia, assim como nós vemos em Apocalipse capítulo 17, que em profecias águas, quer dizer povos, aqui você vê no verso 15, e disse-me: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. Então, em profecia, quando fala, por exemplo, de água, não representa água literal, mas, como acabamos de ler, representa povos, nações, multidão, né? Um mar de gente, vamos dizer assim. Do mesmo modo, em profecias, quando se refere à mulher, não quer dizer, muitas vezes, a mulher literal, representa igreja. A mulher pura representa a igreja de Cristo. A mulher impura representa a falsa igreja.
E a história e a Bíblia nos confirma, sem margem de erro, que esta mulher de Apocalipse 17, cujas características é de uma igreja, de uma mulher impura, significa e representa a Igreja Católica Apostólica Romana. E eu vou dizer para você agora, não fique decepcionado com isto que eu estou dizendo. Não fique decepcionado comigo, entende? Por eu estar dizendo isso. Não fique assombrado. Isso não adianta. Não fique indignado comigo ou com essa mensagem. Isso também não vai trazer nenhuma vantagem para você. Talvez depois que você descobrir a verdade, você pode até ficar indignado por ter sido enganado por tanto tempo por esses homens que querem se representar como sendo Jesus na terra. Disfarçadamente estão desviando a humanidade da verdade de Deus, da verdade divina. Então, de repente, você vai descobrindo a verdade, chega a ter um encontro genuíno e verdadeiro com a verdade, e você vai precisar abandonar toda essa mentira da Igreja Católica e das igrejas unidas a ela, hein? Os irmãos desgarrados. Os padres chamam os evangélicos de irmãos desgarrados. Muito bem, seguimos o texto. Antes eu quero fazer uma ressalva. Desde a primeira palavra que eu falei neste vídeo, até este momento em que eu estou falando com você, nunca foi e nunca será a minha intenção ferir os sentimentos religiosos de ninguém. Nunca foi o meu objetivo colocar uma religião contra as outras. Não. Nunca foi meu objetivo exaltar uma igreja sobre a outra. Também não. Então, por que eu prego tudo isso? Eu prego justamente para que se note, se veja um contraste entre a verdade e o erro. Nenhum poder na terra poderia impedir, evitar que esta verdade bíblica venha à tona, venha ao público, por intermédio de instrumentos humanos, que pode ser eu, pode ser várias pessoas no mundo inteiro. A verdade sempre prevalecerá. Existe uma diferença entre a verdade e a mentira. Isso é importante frisar. Seguindo o texto, diz que a prostituta está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, a mulher, certo? A Igreja Católica Apostólica Romana está assentada sobre uma besta. A besta é aquela mesma lá do capítulo 13, que representa o sistema papal. Então, o sistema papal carrega a mulher. O sistema papal, que é a besta,
é o sistema administrativo e político da Igreja Católica. Você vai compreender o que eu quero dizer. O Vaticano é a Sé, é o centro administrativo da Igreja Católica, que compõe 1 bilhão e alguns milhões de católicos no mundo inteiro. Ok. Então, essa besta mística, com fachada religiosa, porque moralmente ela se faz, o sistema papal e a Igreja Católica se faz moralmente inepta, se faz moralmente inapta, desqualificada para ser uma igreja ou religião verdadeira, a partir do momento, a partir do instante em que procura menosprezar, ferir, desobedecer, profanar os 10 mandamentos, principalmente o 4º mandamento, que pede a guarda e a santificação do sábado. Isso é fato. O verso 5: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Mãe das prostituições. Então ela é mãe. Uma mãe tem seus filhos, tem suas filhas. No caso, quem é os filhos, quem é as filhas da Igreja Católica Apostólica Romana? Que no passado massacrou, matou milhares de pessoas que só queriam apenas obedecer a Deus de acordo com a sua consciência, pelo que estava escrito na Bíblia. Bíblia esta que a mesma igreja proibia que os fiéis lessem. Então, quem são esses filhos, essas filhas desta mulher, desta igreja? Bem, não é difícil descobrir, uma vez que os padres chamam os evangélicos de irmãos desgarrados, uma vez que os papas e os padres chamam a Igreja Católica de a mãe das igrejas. E o que, de repente, as igrejas evangélicas em geral, as igrejas protestantes nos Estados Unidos e no mundo inteiro, inclusive no Brasil, poderia ter em comum com a Igreja Católica? Em termos de que identificação poderia haver entre as igrejas evangélicas para com a Igreja Católica? Também não é muito difícil descobrir. Basta você estudar um pouco as igrejas evangélicas, no que elas creem, o que elas pregam, suas doutrinas, e estudar um pouco as doutrinas católicas, o que eles acreditam, o que eles pregam, o que eles ensinam. E você vai descobrir uma harmonia assim, total. Por exemplo, a imortalidade da alma. Vamos ver aqui em Ezequiel, capítulo 18, o que a Bíblia fala sobre a questão da alma. Você vai ver que é totalmente diferente do que a Igreja Católica e as suas filhas pregam. Em Apocalipse, Ezequiel,
em Ezequiel capítulo 18, verso 4, diz assim: observe, telespectador, que é a palavra de Deus falando. Eu estou lendo Ezequiel capítulo 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. A mim, esse versículo parece mais claro do que a luz do sol no meio-dia. Essa ideia de que a alma é imortal por natureza, de que a alma é naturalmente imortal, à luz desse versículo que acabei de ler para você, essa ideia de que a alma é naturalmente imortal é uma grande mentira. Mas além de ser uma grande mentira, ela nos faz lembrar o que o diabo disse para Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Olha, vocês não vão morrer. Pode comer do fruto proibido aí, que vocês não morrem. Satanás garantiu para eles uma imortalidade, que eles tinham algum tipo de imortalidade. Que eles não precisavam se preocupar em perder essa imortalidade por desobedecer a Deus, o Criador, que havia falado para eles não comerem daquele fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Ok. Mas a mentira da imortalidade natural se encontra no âmago de todas as falsas religiões do mundo. No hinduísmo, no islamismo. Aí alguém pode me perguntar: pregador, o senhor não tem medo de falar que o islamismo é uma falsa religião? Eu vou responder para você: não. Não tenho medo de falar a verdade. Pregador, você não tem medo de falar que o catolicismo romano é uma falsa religião? É um sistema gigantesco de religião falsa? Também não. Alguém poderia perguntar: você não teria medo de falar que o hinduísmo é um sistema gigantesco, em torno de 700 milhões de seguidores? Você não teria medo de falar que é um sistema de religião falsa? Não. Ok. Essas religiões falsas, elas estão se unindo no mundo inteiro. Bento XVI, João Paulo II, tem ido na direção dessas religiões, promovendo encontros. Ok? Eu vou deixar claro para você. Eu critico as religiões falsas. Mas eu compreendo que em todas essas religiões, dentro das paredes dessas igrejas evangélicas, católicas e outras religiões falsas, existem os verdadeiros seguidores de Cristo que, ao seu modo, a partir do que aprenderam desses falsos líderes religiosos, ao seu modo eles estão procurando ali dentro obedecer, seguir a vontade de Deus, mesmo desconhecendo outros aspectos da verdade. E que, quando se cumprir Joel capítulo 2, sobre o derramamento final do Espírito Santo, sobre
o povo de Deus, que vai sair com o rosto iluminado, com a glória de Deus, para pregar a verdade com toda a força, então essas pessoas que estão aí enganadas no espiritismo, por falar em espiritismo, eu vou dizer uma verdade para você. Nunca com o objetivo de ferir os seus sentimentos religiosos. Nunca. Espiritismo é uma palavra moderna. Espiritismo é uma palavra moderna para a antiga feitiçaria que era praticada no passado, né? Essa questão de espiritismo, ocultismo, esoterismo e outros ismos, eles se interligam, defendendo a imortalidade da alma e tendo um outro ponto em comum, sabe qual é? A santificação do domingo. Agora a humanidade inteira começa a se mobilizar em torno da guarda do domingo. Os sindicatos começam a se movimentar em torno da guarda do domingo. Olha, na internet você vai descobrir como os sindicatos estão usando todo o seu poderio no mundo inteiro e se unindo com as igrejas, os sindicatos estão reivindicando a guarda do domingo. A profecia está quase se cumprindo, certo? Vamos suportar um pouco mais esse sofrimento. Todo o povo de Deus está sofrendo no mundo inteiro. Mas a libertação final também está muito próxima. Cristo está vindo. Essa é a grande, melhor e maior notícia que podemos ter, que podemos ouvir, a qual nos podemos apegar. A Bíblia diz que o mundo passa com suas concupiscências, com seus prazeres carnais, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Para todos os seguidores de Cristo que se apegarão à verdade, abandonarão o erro doutrinário das igrejas, Jesus diz: não temas o homem, porque eles podem matar e depois não tem mais nada o que fazer. Uma pessoa mata outra e depois disso não pode fazer nada. Não tem poder para ressuscitar aquela pessoa que ela matou. Então Jesus diz: não temeis os homens que podem matar o corpo e depois não tem mais nada o que fazer. Temei antes a Deus, diz nosso Senhor, que pode matar o corpo e o espírito, a alma toda, como a gente leu aqui em Ezequiel 18, verso 4. Temer a Deus no sentido de amá-lo, de reverenciá-lo. Então, meu amigo, minha amiga, olha o cenário mundial das religiões, da política e da economia. Tudo está apontando para o grande clímax da história de 6.000 anos. Estamos chegando rapidamente a esse grande clímax. Eu tenho muito mais para mostrar para você, coisas interessantíssimas. Vamos seguir aqui, capítulo 17. Eu estou aqui em Ezequiel, né? Vamos para Apocalipse. Coloque essas palestras no YouTube, ok? Promova reuniões para discutir os pontos que eu levantei aqui, dentro da Bíblia. Vocês vão chegar a conclusões grandiosas que nós estamos na última hora, como diz a palavra. Olha, já é a última hora. Uma expressão forte, né? Para indicar o fim, a desintegração total desse sistema terrestre corrupto. Tem homens de bem querendo melhorar as coisas? Tem. Tem pastores de bem? Tem padres bem intencionados? Tem espíritas? Tem. Todo mundo vai receber a última chamada em forma
de uma pregação final do Evangelho, com poder e grande glória, com os homens de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, pregando a verdade de uma maneira poderosíssima. Esta será a última chamada para todos. Porque em Apocalipse 18, olha o que se nos diz. Verso 1 e 2. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Certo? Verso 3: Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E o verso 4: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Então, o convite de Deus é para que todas essas pessoas sinceras que eu citei anteriormente, padres, pastores, saia de Babilônia, abandone essas doutrinas falsas da imortalidade da alma, da guarda do domingo como dia santo. Esses dois pontos, entre outros, esses dois são os principais que cimenta a unificação global em Babilônia. A imortalidade da alma e a guarda do domingo. Nesse ponto em que o domingo é aprovado, nesse ponto em que a imortalidade da alma é aceita, então esse sistema gigantesco, esse sistema papal gigantesco de engano, ele amplia-se para uma grande Babilônia. Na expressão bíblica, sai dela, sai da grande Babilônia. Porque nesse ponto, a grande Babilônia já se configura como a união da igreja, do Estado, a igreja, o Estado, as religiões falsas, unida com o Estado, e o Estado unido com as religiões, todas as formas de religiões falsas unidas entre si, as igrejas falsas também. Então, para escapar de todo esse sistema que está com suas garras sobre a humanidade, a única maneira é reconhecendo que o povo que guarda os 10 mandamentos será uma exceção à regra. Então será visto um contraste entre a igreja verdadeira, que fala aqui em Apocalipse 12, né? Aqui, exatamente, deixa eu ver. Uma passagem aqui que eu não encontro, estou tendo dificuldade, mas falam sobre aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Acabei de encontrar. Apocalipse 12, Apocalipse capítulo 12, verso 17, que diz: E o dragão aqui é símbolo para Satanás, tá? E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, né? Os descendentes dessa igreja verdadeira estão através dos milênios.
se você for rastreando na Bíblia, sempre houve uma linhagem dos verdadeiros filhos de Deus que não abrem mão por nada de guardar os seus santos mandamentos. Então aqui está falando sobre esta igreja, olha. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, a verdadeira igreja, imprescindivelmente, guarda os mandamentos de Deus. Tem um olhar especial para os 10 mandamentos. E é esse povo que vai se destacar da multidão, que será a maioria, interligadas com o domingo, com a imortalidade da alma, com o Estado, com as igrejas. 2 grupos. Um guarda os mandamentos de Deus e estão esperando a breve volta de Cristo. O outro grupo não guarda os 10 mandamentos de Deus. Guarda uma falsificação dos 10 mandamentos de Deus. Compreende? Então, é isso. Voltando a Apocalipse capítulo 17, algo vai ficar muito claro para você, algo importante. Vai ficar muito claro para você. E vai reforçar o sentimento de que nós estamos, por assim dizer, na hora H da volta de Jesus e do fim do mundo. Ok? Muito bem. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Verso 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Ora, a besta, o papado, era. Quando que esse poder passou a ser? O papado passou a ser um poder pleno no ano de 538 DC. Ano de 538 DC, a instituição papal foi formalmente estabelecida. Né? Um pouco antes, Justiniano, o imperador romano, conferiu ao bispo de Roma na época o poder sobre a igreja, todas as igrejas. Houve uma transição do Império Romano, do poder de Roma pagã, para transferindo o poder para Roma papal. Ali, entre o ano 360 a 538, houve uma transição. Após o ano 538, os papas passaram a fechar, a englobar o poder temporal e o religioso, entre aspas. Passou a ter o poder político e religioso. Coisas que eles estão perto de se recuperar e você vai ver como. Ok. Vamos ler aqui o capítulo. Então, do ano 538 até o ano de 1798, a besta tinha o poder. No ano de 1798, o general Berthier entrou em Roma e sequestrou, o general francês Berthier entrou em Roma e sequestrou o Papa da época, se não me falha a memória, Paulo VI. Então, a partir desse momento, a instituição papal, cumprindo a profecia, exatamente
que governaria, a igreja governaria 1260 anos, em 1798 venceu esse prazo, quando aconteceu esse fato, aonde o Papa da época foi levado em exílio no ano de 1798 e morreu no ano seguinte, na França. Certo? Do ano de 1798 até o ano de 1929, passaram-se 131 anos. Do ano de 1798 até o ano de 1929, passaram-se 131 anos que esse poder, a besta que era, deixou de ser. Não teve mais expressividade, ficou na obscuridade, os papas não viajavam mais, perderam territórios, terrenos, terras. E o que aconteceu em 1929? Justamente na mesma época da crise, grande crise econômica ali, de 1929. O que aconteceu? Um fato importante. E devido a esse fato, eu até particularmente considero, que 1929 foi uma data profética. Porque em 1929 houve o Acordo de Latrão. Esse Acordo de Latrão está nos livros de sexta série, sétima série, do primeiro grau, é fácil ver. Que em 1929, por esse Acordo de Latrão, o primeiro-ministro Mussolini fez um acordo com a Igreja Católica na época. E por esse acordo foi devolvido as terras ao Vaticano, 44 hectares de terra, aonde pertence ao Vaticano. O Vaticano tem em torno de 44 hectares, é considerado o menor país do mundo. Então, a Igreja Católica, o sistema papal, a partir de 1929, começou a recuperar o poder que havia perdido na Idade Média. De 1929 para cá, são 84 anos. Estamos em 2012, né? Então, de 1929 para cá, são 84 anos, nos quais a Igreja tem se fortalecido, ampliando sua influência globalmente, com relações diplomáticas com 147 países, mais de 4.000 sacerdotes pelo mundo, escolas, bancos e muitos outros bens, não é? Patrimônios. Então, se de 1798 até 1929 eles passaram apagados, quase que a instituição papal foi extinta, agora, de 1929 para 2012, a situação é outra. Eles têm ampliado o seu poderio até o ponto de quase se cumprir a profecia de Apocalipse 13 e de Apocalipse 17, onde nos mostra que eles recuperarão a segunda supremacia mundial global, próxima, de curta duração. Seguindo aqui o capítulo 8, vou repetir. Não quero ser repetitivo, não quero ser maçante, mas eu preciso tocar e repetir várias questões para você compreender melhor. É muito importante que eu repita isso. Tenha paciência, por favor. O verso 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição.
E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. E governará por aqueles 42 meses. 42 meses, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e 3 anos e meio são sinônimos de uma duração de 3 anos e meio literais. Isso está na Bíblia, é fácil compreender. Pesquise na internet, você vai entender. O verso 9. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são, o verso 10, e são também 7 reis, 5 já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. É interessante esta profecia. Eu estou aqui com a apostila chamada O Sexto Rei e a Nova Ordem Mundial. O Sexto Rei e a Nova Ordem Mundial. Essa apostila foi escrita por pelo meu amigo Robespierre da Bahia, a quem eu não deixo de agradecer sempre que eu posso, porque foi uma pessoa que em 2005, por aí, aliás, desde 1995, ele trouxe a Brasília, onde eu residi por muitos anos, as primeiras apostilas, as primeiras informações documentadas, mostrando como no mundo inteiro estavam se movimentando a fim de criar uma lei dominical. Também trouxe as primeiras informações de como essa e outras profecias estavam começando a tomar forma, a se materializar, por assim dizer. Como, por exemplo, o ecumenismo, a união das igrejas. Já era uma profecia que tinha mais de 100 anos, mas concretamente não se via nada nos jornais, nada na mídia. E ele trouxe essas informações. Então eu fiquei muito feliz por isso. Eu considero a ele o irmão Robespierre Cardoso da Cunha, um dos maiores escatologistas do mundo. Procure na internet conhecer melhor os trabalhos. Ele tem várias apostilhas, alguns DVDs, várias apostilas. Tem um site também chamado Evangelho Eterno. Enfim. Então aqui nesta apostila, eu vou aqui às páginas 89, eu vou recorrer a ela dentro de instantes. Antes, porém, eu vou explicar aqui o verso 9 de Apocalipse 17. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Ok? E o verso 10, e são também 7 reis. Veja que as 7 cabeças da besta não são apenas 7 cabeças. Porque o verso 9 e verso 10 diz que além das 7 cabeças serem também 7 montes, são também 7 reis. É interessante isso. Vamos raciocinar, vamos refletir nos detalhes das profecias. Não vamos deixar os detalhes escapar, porque eles são reveladores de coisas extraordinárias, de coisas muitíssimas importantes. Ok? Ora,
As 7 colinas, os 7 montes. Aqui fala sobre as 7 colinas, os 7 montes. Uma coisa curiosa para você. O Vaticano, Roma, que é a capital da Itália, ou o Vaticano, é cercado por 7 colinas, 7 montes. Roma é considerada a cidade das 7 colinas. E o Vaticano é também cercado por essas mesmas 7 colinas. Ok. As 7 cabeças são 7 montes, que são também 7 reis. Ora, se a profecia está identificando aqui, pelas 7 colinas, a profecia está identificando o Vaticano, e está identificando, então esses 7 reis só podem vir de lá. E esses reis só podem ser a sucessão de papas no poder. Certo? Mas vamos acompanhar mais profundamente essa possibilidade. Tá ok? Em 1929, quando do acordo entre Mussolini e o Vaticano, os papas passaram a receber, não antes, mas só em 1929, títulos de reis. O que se combina mais ainda com esse versículo, esta profecia. Ok. Na apostila do irmão Robespierre Cardoso da Cunha, a quem eu tive a oportunidade, a alegria de conhecer e já conheço há muitos anos, na sua apostila Sexto Rei e a Nova Ordem Mundial, as páginas 89, nós podemos acompanhar a partir de 1929 quantos e quais os papas se sucederam ao poder até agora em 2012, levando em consideração para você, a partir de 1929, qual foi o papa que estava no poder, quanto tempo ele governou, quando ele saiu, o outro entrou, por quanto tempo esse outro governou, até agora em 2012. Então, em 1929, quem estava no poder? O Papa Pio XI. Primeiro Papa, então, Pio XI, governou a Igreja de 1922 até 1939. Então, ele foi o Papa que em 1929 fez a negociação com Mussolini, porque ele governou de 1922 até 1939. E o Acordo de Latrão foi em 1929. O segundo Papa, Papa Pio XII, governou de 1939 até 1958. Terceiro Papa, João XXIII, que governou de 1958 a 1963. O quarto Papa, Papa Paulo VI, que governou de 1963 até 1978. O quinto Papa,
João Paulo I morreu 33 dias mais tarde. Ele esteve no poder em 1978 e governou 33 dias. Dizem por aí, pelas ruas do mundo inteiro, por assim dizer, que este Papa João Paulo I queria ser um Papa bonzinho, ajudar mais os pobres, coisas assim. Então, por isso, dizem por aí que deram para ele o chá da meia-noite. Armaram uma trama, uma conspiração para ele, o envenenaram. Bom, nós estamos no final do mundo. Para ser mesmo fim de mundo, não podemos descartar nem mesmo esta hipótese. De forma alguma. Então, estamos aqui no quarto Papa, que foi João Paulo I, que governou em 1978. Agora, o sexto Papa, Papa João Paulo II, nasceu em 19 de maio de 1920. João Paulo II governou de 1978, certo? Ele foi o sexto Papa. Governou de 1978 até 2005. Até 2005. Ele morreu no dia 4 de abril, né? Eu estava em Brasília no dia do falecimento dele. Ele governou até 2005. 27 anos. 28 anos incompletos, né? 27 anos ele governou completamente. Foi um dos que mais duraram no poder. O sétimo Papa, Bento XVI, que assumiu o poder em 2005 e está até hoje em 2012. Ok? Um momento de reflexão aqui no verso 10. E são também 7 reis, 5 já caíram e 1 existe. O outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. Então, de 1929 até 2012, são 7 reis papas que têm se sucedido no poder. 5, até João Paulo II, já tinham caído, já tinham morrido. E são também 7 reis, 5 já caíram e 1 existe. Esse 1 que existe aqui era o Papa que estava vivo, o 6º rei Papa, João Paulo II. João Paulo II. O outro ainda não é vindo. Quando a Bíblia diz assim, o outro não é vindo, é o depois do 6º, é o 7º. Que agora está governando e que é Bento XVI. E quando vier, né, diz assim, e 1 existe, o outro não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo, um pouco de tempo. Quando Bento XVI assumiu o poder, foi eleito Papa, ele disse uma frase que repercutiu nas mídias do mundo inteiro. Se você procurar no Google, você vai encontrar. Digite palavras-chave. Tipo assim,
curto reinado. Espero ser um papa de paz neste curto reinado. E você vai encontrar a frase dele. A frase dele, de Bento XVI, foi a seguinte: espero nesse curto reinado, o reinado dele, né? Aí ele se considera como rei, cumprindo mais a profecia. Ele diz assim algo que corresponde muito com a profecia. Ele disse: espero neste curto reinado ser um papa de paz. Veja que a Bíblia diz que o 7º rei duraria um pouco de tempo. Depois, Bento XVI vem e diz que ele mesmo espera ter um tempo curto de reinado. Olha como está concordando as profecias. É interessante. Então, além de tudo que nós temos falado nesse vídeo aqui sobre os acontecimentos finais, as ameaças de guerras globais, né, as ameaças de catástrofe econômica final em todo o planeta, a impossibilidade da criação de um Estado palestino gerando mais guerras, e outros temas que nós temos abordado, a iminência da marca da besta sendo implantada, a marca sendo implantada, a marca espiritual, moral, que trata da guarda de um domingo, no caso, o primeiro dia da semana, que para Deus é um dia comum. Domingo para Deus é um dia comum. O Criador, nosso Pai Celestial, disse: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Portanto, Deus abençoou e santificou o dia de sábado, diz lá o mandamento. O sábado, ele dá um status, o Criador dá um status diferenciado. O domingo, quando ele fala: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, ele faz dos 6 dias da semana dia comuns de trabalho. Todos os 6 dias estão no mesmo nível, estão no mesmo patamar de dias comuns de trabalho. Você não pode enxergar aí, você não pode ver aí o Criador conferindo uma honra especial a esses 6 dias de trabalho. Ele nivela e deixa os 6 dias de trabalho do mesmo tamanho. Certo? Mas, quando você percebe o Criador falando sobre o sábado, ele fala sobre o 7º dia, que não é, o 7º dia não é o 6º dia, o 7º dia não é o primeiro dia, o 7º dia da semana não é o 2º nem o 3º. O 7º dia é o 7º dia, que é o sábado, é o dia de descanso. E é sobre este dia que Deus fala de uma maneira especial, santificando e abençoando. Então, meu amigo e minha amiga, não procure desfazer daquilo que Deus disse. Não procure desfazer, menosprezar aquilo que Deus fez e disse. Muitas pessoas estão desprezando o que Deus disse e o que Deus fez. Sabe por quê? Só porque um pastor ou outro diz para você que não precisa ser o 7º dia que Deus abençoou e santificou para ser o dia de guarda. Pode ser qualquer outro dia da semana, desde que você faça 24 horas. Por exemplo, pode ser uma quarta-feira. Eles dizem que você pode escolher uma quarta-feira, né? É só você arranjar um jeito aí de observar 24 horas. Então, no caso, se você começa então, eles vão fazendo um arranjo, sabe? Se você começa a observar na quarta-feira, meio-dia,
Na quinta-feira, meio-dia, então já deu as 24 horas, você guardou e ponto final. Eles estão afrontando, eles estão desrespeitando. Pode ser o pregador que for. Pode ser o Billy Graham dos Estados Unidos. Não importa quem seja, que esteja falando o contrário da palavra de Deus, isso já é um motivo para você começar a desconfiar que esses homens, eles estão te levando para um caminho que não é dos melhores, viu? Porque eles aceitam a verdade em parte e pregam e tudo bonito, de uma maneira alegre, até às vezes de uma maneira engraçada, para as pessoas sorrirem, e as pessoas andam tão carentes e gostam de estar ali na igreja, sorrindo, se alegrando, dando as suas gargalhadas, né? Apenas tudo isso é momentâneo, é vaidade. É coisas do tempo. Coisas do tempo, a Bíblia diz que passa com o tempo. Mas momentaneamente ali o pregador satisfaz aquela... Todo mundo sorriu, todo mundo. Enquanto isso ocultam a verdade de você, colocando a sua alma em perigo. A coisa é mais séria do que você ou eu podemos imaginar. As filhas de Babilônia, as falsas igrejas, as falsas religiões, estão perto de receber a sua justa retribuição. Deus tem um acerto de conta. Nosso Deus tem um acerto de contas com os falsos líderes religiosos que estão desencaminhando dele, desencaminhando de Deus a humanidade. Muito bem. Então você vê o cenário onde tudo está chegando ao seu fim, né? O fim de Babilônia, o fim das dinastias papais, o fim da ditadura mística e religiosa dos papas, o fim do sistema gigantesco de religião falsa que perduram nesse mundo, né? São muitos sinais, são muitos detalhes que estão se cumprindo ao mesmo tempo em nossa geração. Isso deveria deixar-nos todos nós alegres, porque o Senhor Jesus disse: e por si, quando virdes todas essas coisas, sabeis que a vossa redenção está próxima. Erguei as mãos para os céus e sabeis que a vossa redenção está próxima. Certo? Siga Cristo. Siga a palavra de Deus. Ore a Deus pedindo força para obedecer os seus mandamentos, as suas palavras. Você, como ser humano, de si mesmo não consegue levar uma vida pura, uma vida santa em obediência a tudo que vem das palavras, a tudo que vem nas palavras de Deus. A seu respeito, Deus tem planos grandiosos. Você que me ouve, Deus tem planos grandiosos para você. Você que é um adulto, você que é um adolescente, você que já é uma pessoa idosa, você é o que Deus tem de mais especial no mundo. Foi por você que Ele deixou o céu e veio e se ofereceu como sacrifício pelo pecado, para pagar o seu pecado, para quitar a sua dívida. A lei transgredida uma vez que a lei é transgredida, ela exige, a lei, a justiça da lei, exige que o pecador, aquele que transgrediu, seja morto.
Então, nesse sentido, depois que Adão e Eva pecaram, a raça humana ficou caída, destinada à morte eterna. Geração após geração, destinada à morte eterna. E Jesus, vendo então essa situação trágica, caótica, ele decidiu interferir. E como a lei não poderia ser abolida nem modificada, o pecador teria que ser morto por causa da sua transgressão. Então Jesus assumiu a natureza humana, veio à terra e morreu pagando o que a lei exigia, a morte. Morreu como se fosse um pecador, Jesus. E nunca pecou. Né? Aquele que não tinha pecado, ele se fez pecado, se fez como um pecador. Recebeu a pena que nós merecíamos para que pudéssemos receber a salvação e a vida a que não tínhamos direito. Estávamos abandonados à própria sorte, à morte eterna. Jesus modificou toda a situação. Tanto é que ele diz: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Eu o ressuscitarei no último dia. Mas também ele fala de um grupo que, quando ele vier, daqui a poucos anos, estará vivo. E este grupo não passará mais pela morte. Assim como Elias e Enoque foram para o céu, eles irão vivos para o céu. Mas os que ressuscitarem não irão na frente desses. Esses não irão na frente dos que ressuscitarão. Unidos, os anjos virão no dia da volta de Cristo e levará todo esse povo de Deus unido até aos ares, ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Essa realidade vai se cumprir. Jesus disse: passará os céus, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão, sem que tudo se cumpra. Você pode crer também na palavra de Deus. É um direito, um privilégio seu crer em toda a palavra de Jesus, em todas as palavras de Jesus. Se alegre por isso. Você é muito especial para Deus. Talvez você se sinta um fracassado, um derrotado. Talvez você pense só no pior, só pense em morrer e que tudo está piorando. Exteriormente tudo pode estar piorando mesmo, você tem razão. Mas existe uma saída, existe uma solução. E a solução é Jesus, a saída é Cristo. Não tem outras soluções, não tem outra saída. A humanidade, os filósofos, têm procurado achar várias soluções que não seja a Bíblia, várias soluções que não seja o Evangelho, várias soluções que não seja o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, para substituir esta solução, que é a verdadeira solução, que é a aceitação dessa grande salvação que Jesus nos dá, para substituir essa salvação ou deixá-la em segundo plano, o que a humanidade tem descoberto como solução? Eu vou enumerar para você. O que a humanidade, através dos seus filósofos, seus líderes, tem procurado encontrar como solução substituta? Eu vou enumerar para você. O capitalismo, por onde pode-se conseguir as riquezas privadas, as prosperidades materiais.
essa solução está falida e caótica. O caos capitalista vai aumentar cada vez mais no planeta. E eles estão ficando sem saber o que fazer. Essa é uma solução. Outra solução para substituir a verdadeira solução é a tecnologia, smartphones, celulares, de todo naipe, carros os mais belos possíveis, né? Capitalismo, tecnologia. O que mais eles estão idealizando que possa resolver o problema da humanidade? O mercado, bolsas de valores, investimento, bancos, a economia está falida no mundo inteiro. Se for pegar todo o PIB mundial, chega a mais ou menos 54 trilhões de dólares. E mesmo assim o mundo está indo para o caos total e do que está adiantando esse PIB mundial. Agora, a dívida mundial talvez seja muito mais do que esse PIB. Seja o dobro, o triplo desse PIB. Então, não me venha ninguém querer me convencer de que isto aqui é o paraíso, de que esse planeta, agora finalmente, com a tecnologia, com a filosofia, né? Então outra solução substituta seria a filosofia. Então, através da filosofia, através do capitalismo, através da tecnologia, criaremos, entre aspas, ou criamos o paraíso na Terra. Eu olho para São Paulo, por exemplo, a quarta cidade maior do mundo, e eu encontro pessoas pela rua aí dizendo que está muito bom, que está uma maravilha. Eu sou obrigado a dizer para eles: olha, não queira me convencer de que São Paulo é o paraíso. Porque enquanto você está falando isto, muitos paulistanos, muito pelo contrário, está dizendo que, por exemplo, a capital ali, o centro, está uma podridão na sujeira, na poluição, na mendicância, na violência. Com certeza esse não é o paraíso que Deus projetou para nós, para a humanidade. Então, não há, é porque não existe mesmo solução humana na filosofia, no capitalismo, na tecnologia. Não existe solução fora de Jesus. Não existe solução fora da Bíblia, da mensagem de salvação da Bíblia. Procurar solução fora de Deus é dar murro em ponta de faca. Quem sabe é o que você tem feito durante todos esses anos. Você tem tentado ser feliz à sua maneira. Não tem procurado ouvir o que Deus tem a dizer para você através da Bíblia. Deus tem pensamentos grandes sobre você. Você pode discernir o amor de Deus também. Você pode encontrar esse amor. Ele é real. Está revelado nas páginas deste santo livro, nos 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada. Viva a sua vida normalmente, faça os seus cursos, faça as suas viagens, mantenha as suas amizades, mas reserve um pouco de tempo para você pesquisar melhor esse santo livro. Você será muito mais feliz. Se você se acha feliz, você será muito mais feliz ainda.
Na ampulheta do tempo. O que é a ampulheta? É aquele vidrozinho com areia, né? Que vai, os grãozinhos vai caindo, caindo. Na ampulheta do tempo, falta cair os últimos grãozinhos. Quem sabe cada grãozinho representando um ano. Quem sabe aí falta 6 grãozinhos para cair. E no relógio de Deus? Pelas profecias sabemos que Deus opera à meia-noite. Quem sabe no relógio de Deus não falta agora 5 minutinhos, 6 minutinhos para meia-noite, representando cada minuto um ano também. Hoje temos a grande oportunidade de reconhecer a Bíblia, de reconhecer o plano da salvação. O diabo vai continuar escondendo a Bíblia. Como? Distraindo da mente das pessoas o valor desse livro. Como o diabo vai esconder a Bíblia? Colocando na nossa mente, ou na mente de muitos, o preconceito, a discriminação contra este livro, taxando este livro de todos os adjetivos negativos possíveis. Ele, o demônio, vai continuar procurando fazer esse trabalho. Mas se você, com a ajuda de Deus, conseguir se desvencilhar de todos esses entraves, de todos esses contratempos que o diabo vai estar procurando colocar contra a Bíblia Sagrada, se você transcender essas barreiras que o diabo tem colocado entre você e este livro, e você começar a ler com humildade, isso vai ser penoso para você. De repente, você vai ter que contrariar algum orgulho possível. É possível que sim. Você no início vai ter que contrariar o seu eu, o seu ego. Vai ser doloroso. Para você imaginar, talvez, que os seus amigos, as suas amigas no banco, no governo lá onde você trabalha, para você imaginar que os seus amigos e as suas amigas descobriram que você está manuseando esse livro, você já fica apavorado de que seus amigos, de que seus familiares possam descobrir ou até te flagrar com esse livro. Mas se você conseguir superar, transcender todos esses obstáculos, você verá a luz. Você verá e sentirá a presença de Deus. Você receberá a segurança da palavra de Deus. Olha, eu precisava reservar esses minutos finais deste vídeo para enaltecer, engrandecer a Bíblia Sagrada e dar um testemunho direto para você que me ouve, do quanto eu tenho sido feliz ter conhecido este santo livro. Esse livro poderosíssimo, esse livro espiritual insuperável. Reinos têm se levantado mundo afora e têm caído, mas a Bíblia permanece através dos milênios. Governos têm entrado e saído. Este livro permanece. Países têm sido criados, países serão destruídos.
e a palavra de Deus permanecerá para sempre. Durante a eternidade sem fim, não haverá limites para nós descobrirmos verdades e novas preciosidades do que a Bíblia, a palavra de Deus, tem para nos revelar. A própria Bíblia diz o seguinte, que as coisas ocultas são para Deus e até o dia que Ele as quiser revelar. Quem sabe na eternidade. As coisas reveladas são para nós e os nossos filhos. A nós e os nossos filhos. Bem, está faltando aqui 10 minutos para eu terminar este vídeo. Eu espero em Deus que você se beneficie, tenha sido beneficiado por estas mensagens. Se você quiser entrar em contato, eu tenho um telefone aqui de recado. Eu estou ainda sem o celular, me desculpe. O celular você pode falar com o irmão Vanderlei no número 0 operadora 11 6991. Tem que discar o 9 antes, né? 6991 8084. 6991 8084 e digite o número 9 antes. Agora acrescentou mais um número. E eu vou também aproveitar a oportunidade. Não leve a mal, não me interprete mal por eu disponibilizar agora um meio pelo qual você que tem condições financeiras poderá contribuir para que nós venhamos a adquirir recursos para poder avolumar esta mensagem de uma maneira a chegar em mais lugares do mundo. Para isso precisamos de recursos materiais, precisamos de dinheiro para poder adquirir espaços na mídia, para poder adquirir aparelhos de tecnologia melhores. Não se escandalize por isso. Não faça